Olá a todos os ouvintes, estamos aqui em mais um episódio do Estadual Cast. Eu sou o Neemias e hoje, juntamente comigo, temos uma convidada muito especial, a Thalita, que é a supervisora da parte da tarde da Escola Estadual Maria Amélia, formada em Pedagogia e que trabalha aqui na nossa escola desde 2016. Mas antes de apresentar a nossa convidada, dê a sua inicialização aí, Olímpio. Olá a todos os ouvintes. Como eu não sei o horário que você está assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Como Neemias já disse, vamos dar começo às perguntas para a Thalita. E Thalita, fale um pouco de você e se apresente ao nosso público. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Olímpio? Meu nome é Thalita, sou supervisora aqui na Escola Maria Amélia desde o ano de 2016. Até o ano passado, eu sempre estive na parte da manhã enquanto supervisora. E esse ano de 2023 é a primeira vez que eu estou na parte da tarde. E Thalita, o que você acha sobre a paz nas escolas e o que você vê que tenha mudado? Eu acredito que todo movimento pela paz, ele é importante. Atividades mais específicas, como a nossa escola veio desenvolvendo em algumas datas, é super importante. Mas eu acredito que a cultura da paz, ela se dá todos os dias no nosso convívio. Com as pessoas que a gente se encontra, com quem a gente se relaciona, principalmente no ambiente escolar, né? Então, entre os colegas, com os professores, com os demais funcionários, com pequenos gestos, com gentilezas. É assim que a gente vai promovendo a paz. E projetos como esses da escola, eu acho que enriquecem muito porque nós colocamos os nossos alunos como os protagonistas e os principais envolvidos e que vai além dos muros da escola, né? A paz, ela precisa estar em todos os ambientes sempre. E, Thalita, qual foi a mudança que você e a direção percebeu nos alunos após a inclusão desses movimentos para desenvolver a paz, a música dentro do ambiente escolar? Desde o ano passado, né, quando os projetos que o Grupo Semear veio em parceria com a nossa escola, eu só vejo coisas positivas. Né? Começou um pouco tímido, mas hoje a gente vê uma adesão grande, os alunos envolvidos, com atividades que eles gostam de participar, fanfarra, o podcast, os informativos que são criados, as oficinas que eles participam. A pintura, então, eu acho que ela é a recorde de participação, as questões do esporte, tudo que envolve a música, a musicalização. Eu acredito que os nossos alunos têm aderido porque eles gostam de estar na escola e gostam especialmente desses projetos. Nenhum aluno desenvolve igualmente todos os projetos. Cada um escolhe aquilo que ele mais gosta e que ele se identifica. E a gente percebe isso. A cada atividade, a cada ação promovida na escola com o Grupo Semear, tem mais alunos participando. A gente vê a escola cheia e isso é ótimo, porque isso reflete também depois no dia a dia, no convívio com os colegas e com os professores. E Thalita, qual foi a sua escolha para chegar a ser supervisora e o que te mais inspirou? Então, ser da área da educação, eu acho que é uma escolha, a minha escolha, né? Ela já vem de muito tempo atrás. Eu venho de uma família de professores, a minha mãe foi professora, hoje ela é aposentada, eu tenho muitas tias professoras. Então, quando eu terminei o ensino médio, que eu tive que fazer a escolha do vestibular, eu fui eliminando aquilo que eu me identificava mais, eu me identificava menos, e eu acabei escolhendo por pedagogia. Quando eu era criança, sempre gostei muito de brincar de ser professora. Eu não gostava de ser a aluna na escola, eu gostava de ser a professora nas brincadeiras. E aí, essa escolha foi acontecendo naturalmente. E quando eu vi, já tinha prestado vestibular para pedagogia, passei, estou até hoje. Se teve alguma e qual foi a dificuldade que você enfrentou ao começar essa carreira na educação? Porque a gente sabe que a educação não é um ramo fácil, né? Porque lidar com várias pessoas de tipos diferentes, criações diferentes, genes diferentes, a gente sabe que não é fácil. E como você lidou com isso e o que você enfrentou no início? Então, eu comecei em 2011, já numa rede estadual também. E eu falo que assim, a faculdade ela nos dá muito embasamento, mas a parte prática a gente só vai aprender realmente na prática, atuando. Então, quando eu cheguei na escola, muito do que eu aprendi da teoria
nem muitas das vezes era possível ser aplicado. E a gente, por exemplo, na rede estadual, né, a gente está ali num sistema que a gente recebe muitas informações e orientações que vêm de uma secretaria, que é maior, que está acima. E a gente precisa colocar em prática. Então, a gente precisa se adaptar àquilo. Quando eu cheguei na escola, tudo para mim era novo. Praticamente nada do que eu vi na faculdade, eu enfrentei nos meus primeiros dias de trabalho. Então, eu tive que aprender praticamente do zero. Na época, eu tinha uma colega de trabalho que nós tínhamos estudado juntas, e ela já estava nessa escola, então ela me ensinou muito. Eu colava nela também para poder aprender. Sempre não tive vergonha de perguntar do que eu tinha dúvida. E até hoje a gente aprende, porque cada ano a gente enfrenta coisas diferentes, projetos diferentes, desafios diferentes. Então, assim, eu não posso dizer que a minha formação esteja pronta. Eu estou sempre em constante aprendizado. Eu falo, por exemplo, pelo que a gente viveu na época da pandemia. Eu não aprendi nada daquilo na faculdade. Quem imaginou a gente viver uma pandemia? Então, a gente teve que aprender do zero um monte de coisas. E a gente vai aprendendo até hoje, trocando experiências com outros colegas, com os professores, com outros especialistas, lendo, participando de reuniões, de formações continuadas. E é assim que a gente vai enfrentando os desafios. Todos os dias a gente tem desafios diferentes. E uma outra pergunta também é que em uma breve conversa com o pessoal da supervisão, da diretoria e até mesmo os professores, a gente compreende que a rotina de vocês são muito puxada, porque é uma carga horária complexa, né, de estar ali lidando com os alunos, com pais, com os compromissos, né? E como você lidou para conciliar a vida pessoal com o trabalho sem ter aquela desigualdade ali? Ou qual foi a dificuldade que você enfrentou em conciliar essa parte, a vida pessoal e o trabalho? Realmente, a rotina dentro de uma escola ela não é fácil. E eu falo que, de um tempo para cá, a escola ela tem absorvido questões que, às vezes, elas não competem à escola e a nós, profissionais da escola. Mas aí a gente acaba absorvendo isso, né? Questões fora da escola que acabam refletindo aqui dentro e a gente é o que precisa saber lidar para poder resolver. Como que eu concilio, né? Eu trabalho aqui na Escola Maria Amélia, mas também trabalho na rede municipal. Então, eu fico a manhã e a tarde fora de casa. Muitas vezes a gente leva serviço para casa também, porque o horário de trabalho dentro das escolas, às vezes, não é suficiente para fazer o que precisa fazer, planejamentos, relatórios, enfim. Às vezes no sábado e domingo também. Tenho evitado levar trabalho para casa, mas às vezes não tem como, tem que levar. E assim, a gente passa por altos e baixos às vezes, né? Às vezes a gente está muito mais sobrecarregado, fica mais estressado, mais cansado. A gente não pode deixar refletir no nosso ambiente da nossa casa, né? Com as pessoas com quem a gente convive. E a gente passa por dias mais difíceis, tem dias que são mais tranquilos. Eu gosto muito dos sábados letivos, quando os meninos estão na escola, quando eu vejo vocês envolvidos nas atividades. Isso é gratificante, isso é animador e estimula o nosso trabalho. E isso faz a diferença, né? Faz compensar. E sobre a pandemia? Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou no seu trabalho? Então, a pandemia ela trouxe um período muito difícil. Jamais a gente imaginou viver isso na nossa realidade. Então, quando a gente se deparou que a única forma de comunicação que a gente teria com os alunos, com as famílias e com os professores era pelo celular ou pelo computador, gerou muita ansiedade. Porque era muito novo. Muitas coisas eu não sabia, eu não tinha o hábito de usar, que eu passei a ter o hábito de usar, tive que aprender. Fazer o contato com os alunos, acompanhar o desenvolvimento deles, o que eles estavam aprendendo ou não a essa distância, online, enviando atividades, fazendo contatos. Às vezes os alunos tinham dificuldades para entender determinadas informações, orientações, e as famílias também. Então, era muito difícil a gente saber como que os alunos estavam conseguindo receber aquele conteúdo. O telefone ficava praticamente 24 horas ali funcionando. Então, a gente perdeu um pouco a nossa privacidade. Não tinha hora para tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar o trabalho. Às vezes as pessoas podiam pensar assim, estavam trabalhando de casa e não estavam trabalhando. Eu acho que foi um dos períodos em que eu mais trabalhei,
foi no período da pandemia, principalmente no auge, em 2020. Em 2021, nós já estávamos um pouco mais inteirados de como que funcionavam as coisas, mas mesmo assim, para mim, acho que foi um dos períodos mais difíceis da minha vida de trabalho. E eu acho que não só para mim, né, que deixou traumas para mim, para os demais colegas, para os alunos, e que acho que há um bom tempinho ainda a gente vai ainda recuperar esse tempo que a gente ficou... Foi um tempo perdido parcialmente, né? Mas foi um tempinho difícil que a gente ainda tem pela frente para recuperar. Qual que foi a dificuldade, se teve alguma dificuldade, né, ou a experiência extraída do ensino híbrido, que no final da pandemia a gente viu que teve aquele ensino híbrido, né, que era um pouco remoto, um pouco presencial, para evitar, né, a contaminação e trazer maior segurança para os profissionais e para os alunos. E qual que foi a experiência da direção nesse ensino híbrido? O período híbrido, ele foi complexo também, porque a gente teve um período que os alunos eles não eram obrigados ainda a retornar para a escola. Então, a gente tinha poucos alunos na escola, outros que preferiram, por segurança, continuar em casa, por opção das famílias. E a gente precisava de intermediar, porque ninguém podia ficar para trás, né? O conhecimento tinha que chegar para todos. E quando a gente retornou para a escola, as questões de segurança, de prevenção, de distanciamento... também era tudo novo, né? A escola cheia de adesivos no chão, álcool em gel, máscara. Porque como a gente ficou muito tempo em casa, a gente usava a máscara eventualmente para sair na rua. Mas quando a gente voltou para a escola, ela era obrigatória. Então, assim, eram protocolos que a gente teve que se adaptar ao distanciamento, às salas com menos número de carteiras, o álcool em gel para tudo, a máscara o tempo todo. Fazer com que os alunos também se adaptassem a essa nova realidade e, ao mesmo tempo, fazendo os contatos pelo WhatsApp, mandando atividade para casa. Teve que realmente ser um trabalho coletivo, sabe? Gestão, direção, especialistas, a secretaria, professores. Então, foi um desafio, né? Já estamos chegando ao final de mais um episódio. Quero agradecer a Thalita por ter disponibilizado o seu tempo de estar aqui em mais uma entrevista conosco. Quero agradecer a você, ouvinte, também, que disponibilizou o seu tempo para ouvir o nosso Estadual Cast. Thalita, faça suas considerações finais e fique à vontade em passar uma mensagem aos nossos ouvintes. E quero, primeiramente, parabenizar vocês, todos os envolvidos do Estadual Cast, que eu acho que é um trabalho lindo. Com certeza, os alunos que participam aqui estão saindo daqui muito mais enriquecidos, com um aprendizado que vai além dos muros da escola, que vocês podem levar para a vida. Eu acho um projeto maravilhoso. O Wesley, que está aí na frente, e os meninos que participam, parabéns. Fico muito orgulhosa da gente ter essa ação aqui na Escola Maria Amélia. Fico muito feliz mesmo. Eu ouço todos os podcasts, adoro. Tiro tempinho só para ouvir exclusivamente. Então, eu quero parabenizar vocês. E dizer para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, para as famílias... amem a nossa escola, estejam felizes aqui, a gente faz tudo para vocês estarem felizes aqui, para as famílias estarem na escola sempre, as portas da escola estarão sempre abertas para vocês e que os alunos aproveitem nosso espaço, aproveitem as oportunidades, os projetos, as ações, se envolvam, participem, convidem os colegas para poder participar, sejam bons estudantes, sejam bons colegas, gentileza gera gentileza, e paz nas escolas sempre. E já fazendo as minhas considerações finais, obrigado a Thalita, obrigado ao Wesley e agradeço a todos que tiraram um tempinho para ouvir a mais um episódio do Estadual Cast. Então é isso, nossos ouvintes. Até o próximo episódio. Muito obrigado por você ter ouvido. E uma mensagem a vocês também, que vocês puderam ver pela experiência da Thalita, que a nossa escola está sendo gerenciada por profissionais excelentes. Então, confie nos profissionais. E você que é aluno também, mantenha sempre o respeito com os profissionais e os colegas. A nossa caminhada no estudo está só começando. Então é isso. Muito obrigado. Valeu. Você ouviu o Estadual Cast, uma ação do programa Abrindo Espaços, desenvolvido pelo Grupo Semear, via plano de reparação das referências culturais.